E aí, gurizada, tudo bem? Como estão? Espero que muito bem. Bem, hoje nosso objetivo é continuar com os estudos da ótica geométrica. Eu diria que é o nosso segundo vídeo deste assunto. Hoje, o nosso objetivo é falar de espelhos planos, falar das leis da reflexão, tá? Uma aula muito simples. E a gente vai verificar, entender fatos do nosso cotidiano. Bacana? Então vamos começar? Bom, vamos falar da reflexão da luz e também dos espelhos planos. Mas antes de falar dos espelhos planos, nós temos que conhecer as leis da reflexão. E são muitas leis. São 400 e... Mentira! Só duas leis. Duas leis muito simples. Vamos ver. Primeiro quero mostrar para vocês o que acontece com o espelho plano, objeto da aula de hoje ainda. E aqui vai ser um espelho esférico, mas esse é para o nosso terceiro vídeo. Tá? Então, um espelho plano, o simbolismo, a notação é assim. Esses dois tracinhos indicam que a face refletora é a outra. Bacana? Aqui chega um raio, aqui incide um raio, aqui reflete um raio. E como nós devemos fazer para enxergar ângulos? Bem, precisamos de um elemento geométrico imaginário. Essa retinha verde eu vou chamar de reta normal. Por que normal, professor? Existem retas anormais. Normal aqui, crianças, é sinônimo de perpendicular. Ortogonal, transversal, ok? Então essa reta verdinha, imaginária, evidentemente, é perpendicular ao plano desse espelho. Aqui é um meio, aqui é outro meio, só que na reflexão, o raio ou a onda, no caso aqui a ótica geométrica, o raio de luz, não atravessa o meio, porque isso seria a refração, assunto futuro. Então o raio de luz incide e reflete. Para nós enxergarmos os ângulos de incidência e de reflexão, precisamos dessa reta imaginária, que é o pintê de verde, que chamamos de reta normal. Ok? A reflexão não é exclusiva dos espelhos planos, os espelhos esféricos também, os espelhos esféricos também. Lá nos espelhos esféricos teremos espelho côncavo, convexo, isso aí é para o terceiro vídeo. Note que esse espelho esférico, chamaremos mais tarde de convexo, ele também tem esses elementos. Eu consigo também enxergar ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Note que RI eu chamei de raio incidente, RR raio refletido, raio incidente, raio refletido, e eu só enxergo os ângulos de incidência e de reflexão pela existência da famigerada reta normal. Note que ela é normal, eu vejo que ela é perpendicular ao próprio plano do espelho plano. Mas o espelho esférico eu uso de um instrumento, eu chamo essa reta de tangente, que toca nesse espelho esférico em um ponto só. A nossa reta normal é perpendicular a esta reta tangente. Tudo aqui é imaginário, tanto a reta tangente quanto a reta normal. E é ela, a reta normal, que dará condições para que a gente enxergue o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, ou seja, incide um raio, raio incidente, raio refletido, a reta normal me dá condições de enxergar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Notem, criança, que as leis da reflexão servem tanto para espelhos planos, objeto da aula de hoje, quanto para espelhos esféricos. E quais são essas somente duas leis? Vem aqui comigo, criança, as leis são duas. A primeira, eu usei sigla aqui, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, usei esse símbolo aqui, ó, estão no mesmo plano. O plano no quadro poderia ser diferente, gente. Eu poderia ter o raio incidente no plano do quadro e o raio refletido saindo deste plano, que não é o caso. Está todo mundo no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal, todo mundo no mesmo plano. E a segunda lei da reflexão, muito simples, muito simples. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Tentei desenhar isso aqui. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, tanto para o espelho plano quanto para o espelho esférico. Bacana, gurizada? E aí, gurizada? Bem, agora eu vou falar com vocês uma coisa bem importante. E esses conceitos que eu vou apresentar agora para vocês
vão servir para toda a ótica geométrica, para espelho plano, para espelho esférico, para refração, para lentes, para tudo, ok? Basicamente, eu quero que vocês, com muita facilidade, façam a distinção entre objeto e imagem real e virtual. É bem simples. Tem aqui um macete que a gente vai construir juntos. Bacana? Vem aqui comigo. Bom, o que temos aqui? Um espelho plano. Bacana? Estamos falando de espelho plano. Já conhecemos as duas leis da reflexão. Quais? Primeira lei, raio incidente, raio refletido, reta normal, mesmo plano. Segunda lei, I igual a R, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Como eu disse, o objetivo aqui é distinguir o que é objeto, o que é imagem, o que é real e o que é virtual. Vem aqui comigo no primeiro desenho. Bom, vamos construir aqui. O que é isso aqui? Uma fonte de luz, uma fonte pontual ou pontiforme. Dali vão sair alguns raios. Eu vou desenhar um só, o raio incidente. E aí eu já vou usar o macete. Vem aqui comigo. Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos. Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos. Vou colocar um ponto aqui. A gente já sabe que as imagens formadas por um espelho plano, elas têm o mesmo tamanho de objeto, estão à mesma distância e são enantiomorfa. Depois eu explico isso. Mas todo mundo tem espelho plano em casa. Todo mundo sabe que a distância de você ao espelho é igual à distância do espelho à suposta imagem que está lá atrás. Isso a gente já sabe e eu vou explicar aqui matematicamente. Bacana? A gente sabe que o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. Você, diante de um espelho plano, o seu rosto tem o mesmo tamanho que a imagem do seu rosto, aquela imagem que se forma lá atrás. Nós vamos entender tudo isso, mas antes nós temos que conhecer esses aspectos aqui bem básicos. E eles servirão para dar para você toda a robustez teórica para entender tudo. Vem aqui. Bom, imaginemos então que aqui eu tenho uma fonte de luz. Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos. Um, dois, três. Turma, o que é ver? O ato de ver, já falamos, é o ato do raio luminoso chegar ao olho, trazendo as informações da fonte. Vem aqui comigo entender. Vou traçar aqui um raio que vem desse ponto, reflete aqui e vai chegar até a um olho. E qual é o macete que eu vou usar? Bom, imaginemos, crianças, que o olho que vai ver tudo isso, vamos supor que o olho esteja aqui. Ok? Isso aqui é um olho. Note que esse olho, olha agora o macete, hein? Está vendo? Olha, sai da frente para ver. Já saio da frente. Ficou meio torto, mas tá bom. Esse olho acabou de ver essa imagem. Mas o raio de luz, ele não fura o espelho. Ele não vai para o outro lado do espelho. Então, isso que está atrás do espelho, nós não chamamos de raio. Nós chamamos de prolongamento de raio. E aqui, este ponto é o ponto onde eu vou terminar o meu desenho. Note que agora eu vou traçar um raio que sai deste ponto, que foi minha fonte de luz, refletiu nesse ponto e foi até o olho. O olho humano tem uma mania horrível, prolonga o que chega nele. Mais uma frase que você vai acabar repetindo tanto e vai achar ela extremamente esclarecedora. Bom, note agora. O ato de ver é o ato do raio luminoso chegar ao olho, trazendo as informações da fonte. E o olho humano tem uma mania horrível, prolonga o que chega nele. Não entendi, professor? Vai entender daqui a pouco. Note então o que aconteceu. Este é o objeto. Dele saiu um raio, o raio seguiu o seu caminho. Refletiu, chegou no olho. O olho humano tem uma mania horrível, prolonga o que chega nele. Então o que esse olho vai ver atrás do espelho? Isto tem o nome de quê? Qual vai ser o nome disso aqui, pessoal? Isso aqui é objeto, isso aqui vai ser o quê? Isso.
é uma imagem. Mas calma, tem aqui um macete. Mas eu tenho que testar se houve a obediência plena às leis da reflexão. Quais são as leis da reflexão? Duas. Primeiro, raio incidente, raio refletido, reta normal, mesmo plano. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Crianças, se vocês traçarem aqui uma reta normal, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Então, o macete é esse. Para você não ficar com um transferidor medindo o ângulo, o que você faz? Faz o seguinte, objeto, a imagem, você já sabe desde que nasceu, que a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem. Trace um raio direto ao olho. O que está atrás do espelho é prolongamento de raio. O que está acima do espelho é o raio refletido. Note que aqui é o raio refletido, digo, o raio incidente, o raio refletido, a reta normal, ângulos iguais. Então eu já posso chamar este ponto de quê? É um ponto objeto e é real. Isso aqui, eu vou explicar mais isso. Isso aqui é um ponto, mas é uma imagem e não é real. Ele não é feito de raio igual esse cara. Ele é feito de prolongamento de raio, por isso eu chamo de virtual. É o que está atrás do espelho. Virtual. Note, quando eu tenho objeto real, a imagem vai ser virtual. Então eu tenho duas classificações, objeto e imagem. A segunda classificação é real ou virtual. Quando um é real, o outro necessariamente é virtual. Não entendi, professor? Calma, vem para cá agora para o segundo exemplo. Bom, temos novamente aqui um espelho plano. Essa figura verde é uma lente convergente. A gente vai falar disso aí mais tarde, em outro vídeo. Ok, gente? É uma lente que converge o raio. Note que os raios chegam paralelos e a partir da lente ele converge para um ponto. Só que no meio do caminho eu tenho um espelho plano. O raio de luz não fura o espelho, ele reflete. E foi o que aconteceu. Notem aqui, crianças, que eu não desenhei, mas deveria ter usado aqui duas retas normais, porque foram duas reflexões. Essas reflexões são obedientes às leis da reflexão, ou seja, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Olha o que vai acontecer. A partir do espelho, esses raios continuam na sua intenção de convergir e converge para este ponto. Note que atrás do espelho eu tenho um outro ponto, que também são simétricos. Simétricos como aqui, que eu vou falar daqui a pouco. E aí? E aí? Eu vou dizer para você que isso aqui é um ponto, e eu vou explicar logo em seguida, isso aqui é um ponto, não é objeto, é imagem. E não é uma imagem virtual, não é prolongamento, é uma imagem real. Já esse ponto aqui, ó, ele é um objeto. Que maluquice, professor! Só que é um objeto virtual. Que bacana, professor. Não entendi, foi nada. Então tá, entendeu não? Então vamos colocar aqui a nossa tabelinha. Nessa tabelinha eu vou colocar aqui, ó, objeto, imagem, real e virtual. E eu vou colocar definições muito simplórias. Definições só com palavras-chave. Quer ver? Bom, objeto. Objeto está ligado a raio que chega. Que chega aonde? Tanto no espelho plano, quanto no espelho esférico, quanto numa lente. Raio que chega. Imagem, raio que sai do espelho, que sai da lente. Isso aqui vai servir para toda a ótica geométrica, vocês vão ver. Real está ligado a raio propriamente dito. Virtual está ligado a prolongamento de raio. Professor, usa isso aí agora que eu quero ver.
Então vamos lá, no primeiro exemplo. Por que eu chamei este ponto de objeto? Que está ligado a raio que chega no espelho. E por que ele é um objeto e é real? Ele é formado por raio propriamente dito. Vem para cá. Por que esse cara é chamado de imagem? Porque ele está ligado a um raio que sai do espelho. E é uma imagem virtual que, na verdade, ele está ligado a um prolongamento. Um raio que sai do espelho, só que é prolongamento. Saiu do espelho, ele é imagem. Está ligado ao prolongamento, é virtual. De novo. Objeto, raio que chega. Imagem, raio que sai. Real, raio, virtual, prolongamento. A imagem atrás do espelho ela é virtual. Ela não é feita de raio que furou o espelho e foi lá atrás. São prolongamentos de raios. Você diante de um espelho plano, o que está atrás do espelho, a sua imagem, ela é virtual. Bacana, porque a imagem real está ligada a raio mesmo. Vem aqui para esse segundo exemplo. Eu coloquei uma coisa um pouco complexa, só para vocês entenderem que essa tabelinha dá certo sempre, só sempre. Observe esse espelho plano e essa lente. Raios paralelos incidem a partir da passagem pela lente, convergem. Só que antes de terminar aqui, refletem neste ponto. Se vocês traçarem aqui as retas normais, vocês vão ver que esses dois pontos são simétricos, como esses dois são. E eu vou colocar desde já. Crianças, observem que essa distância x é igual a essa distância x. E aqui também. E por que esse ponto é chamado de imagem? Que está ligado a raio que sai. Está ligado a raio que sai. E por que ele é imagem real? Porque ele é raio. Ah, legal. E isso aqui, por que ele é um objeto? Está ligado a raio que chega. Tudo bem, não foi o raio, foi seu prolongamento que chegou, por isso que é virtual. É um objeto e é virtual. Então, com essa tabelinha, vocês explicam qualquer situação. Ok? Agora vem aqui comigo para esse espelho. Turma, prestem atenção aqui comigo, que agora eu vou provar matematicamente por que a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem que fica lá atrás, feita de prolongamento de raio, por isso que é chamado de virtual. Vem aqui comigo. Ora, se esse ângulo é igual a esse ângulo, este ângulo é igual a esse ângulo, alfa, alfa. Bacana? Ok? Esse ângulo é oposto. Se eu traço aqui, ó, este ângulo não é igual a esse ângulo, opostos pelo vértice, então isso aqui também é alfa, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Ora, se esse ângulo é alfa e este aqui é alfa, se essa distância é a mesma para o triângulo de cima e para o triângulo de baixo, eu não tenho nenhuma semelhança, eu tenho uma igualdade. A consequência é que essa distância é igual a essa distância. Então, observe, a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem. E isso é uma coisa do nosso cotidiano. As imagens fornecidas por um espelho plano são do mesmo tamanho. A distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem. E a imagem é enantiomorfa. O que é enantiomorfismo? É quando ela é invertida. Já viram como é escrito ambulância? Na própria ambulância é invertido. Sabe para quê? Sabe para quê? Que quando o motorista da frente olha pelo retrovisor, a ambulância ele lê certinho. Ok? O nome disso é enantiomorfismo. Palavra difícil, é só aqui a título de curiosidade. Bacana? Então já sabemos o que é objeto, raio que chega. Imagem, raio que sai. Real, raio. Virtual, prolongamento de raio. Então, com essas duas classificações, você pode fazer combinações nos nomes. Notem que quando aqui o objeto é real, a imagem é virtual. Quando a imagem é real, o objeto é virtual. Bacana? Bom, pessoal, vamos aqui fazer dois exercícios bem simples, lá do nosso livro Ramalho, Fundamentos da Física. Bem simples. Bom, o que temos aqui? Temos um espelho plano. Então, esses tracinhos indicam que a face refletora é a outra, ok? E aí eu tenho dois pontos, A e B. Pode ser duas fontes pontuais de luz. E o que se quer nesse exercício? Note que esses dois pontos, tanto A quanto B, estão distantes 20 centímetros do nosso espelho. Qual a distância do ponto B
até a imagem do ponto A. Ora, nós já somos doutores em espelhos, sabemos que a distância do objeto imagem é igual à distância do objeto espelho é igual do espelho à imagem. Um quadradinho, dois quadradinhos, um quadradinho, dois quadradinhos. Sabemos que a imagem deste ponto A, vou chamar de A', está aqui. Tá? Nós provamos matematicamente, não é necessário provar mais. Já sabemos que existe essa simetria entre o objeto espelho, espelho e imagem. Tá? Já sabemos. Bacana? E a distância que ele se refere, crianças, é essa distância aqui. Note que, se aqui também é 20 centímetros, e nós já explicamos por quê, ora, essa distância também é 30, aqui também é 20. Logo, nós temos um triângulo, retângulo, onde essa distância aqui, crianças, essa distância aqui é quanto? Ó, 30 centímetros. Essa aqui é quanto? 40 centímetros. E essa distância aqui é quanto? Que é a nossa resposta? 50 centímetros. Não precisa usar Pitágoras, é o famoso triângulo 3, 4 e 5 e suas proporcionais. Logo, essa resposta, 50 centímetros. Vamos para o outro exercício. Nesse outro exercício, eu tenho dois espelhos onde as faces refletoras se defrontam. Vem aqui, ó. Tracinho indica que a face refletora é a outra. Tracinho para cá, a face refletora é a outra. Nós aqui, quando temos dois espelhos, face a face, eu coloco um ponto no meio, eu vou ter infinitas imagens. Se você colocar um objeto entre dois espelhos com as faces se defrontando, você vai ver um monte de imagens sumindo no horizonte, um monte de imagens sumindo no horizonte. A gente vai ver até matematicamente por quê. Mas o que ele quer? Qual a distância entre a primeira imagem fornecida pelo espelho 1 e a primeira imagem fornecida pelo espelho 2. Ele diz que a distância entre os espelhos é 20 centímetros. Professor, não entendi, foi nada. Ah, não entendeu não? Vem aqui comigo. Se eu chamar essa distância aqui de x e essa distância aqui de y, crianças, ficou ou não ficou claro que x mais y é igual a 20? Sabemos que a imagem fornecida pelo esse espelho 1, aqui eu vou ter x também. E aqui vou ter uma imagem. A imagem fornecida pelo espelho 2 aqui é y também. E aqui vou ter essa outra imagem. Então, crianças, o que ele pediu para vocês foi isso aqui, ó. Que distância é essa aqui, ó? Da primeira imagem fornecida por E1 é a primeira imagem fornecida por E2. Fica claro para vocês que D é igual xx, yy, 2 vezes x mais y. Ela não é, mas x mais y não é 20, gente. Essa distância é 40. 40 centímetros que é a nossa resposta. Simples assim. Bom, pessoal, vamos definir agora o que é um campo visual. Bom, vamos usar aqui a nossa abstração. Imaginemos que eu tenho aqui uma mesa, ok? Só que sobre a mesa eu coloco um espelho com a face refletora para cima. Eu tenho um monte de moscas sobre este espelho. Eu daqui consigo ver as moscas, eu consigo ver os objetos. A pergunta não é essa, a pergunta é: quais imagens dessas moscas que eu vejo lá atrás do espelho? Imagem virtual, feita de prolongamentos. Vou repetir a pergunta de novo. As moscas estão sobre esse espelho que está sobre a mesa. Eu não quero olhar para as moscas, para os objetos, eu quero olhar para as imagens dessas moscas lá atrás do espelho. Quais moscas que eu consigo ver? Qual é o meu campo visual? Bom, o macete é bem rápido. Vocês vão entender isso muito facilmente. Vem aqui comigo. Aqui tem um olho. Aqui são as moscas. Moscas, objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se esse olho olhar para frente, vai ver todos os objetos. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é: quais as imagens desses cidadãos aqui que este olho consegue ver? As imagens estarão aqui. Bacana? Ou seja, a imagem daqui está aqui, daqui está aqui, daqui está aqui, daqui está aqui, enfim.
Mas vamos direto ao que interessa. Vamos direto para o macete. Sabe qual é o macete, gente? Eu faço assim, ó, esse aqui é o olho. Eu traço a imagem do olho, e da imagem do olho eu traço duas retas que tangenciam os limites do espelho, assim, ó. Ó, assim, ó. Professor, o desenho ficou uma porcaria. Ah, tá bom, tá bom. E aqui eu defini o campo visual. De novo, o olho. 1, 2, 3 quadradinhos. 1, 2, 3 quadradinhos. A distância igual a essa daqui é o olho, a imagem do olho. Pronto, ali é o campo visual. Eu só conseguirei ver as seguintes imagens. Por exemplo, isso aqui é o 5'. O espelho acabou aqui, professor. Tá bom, não tem problema não. 1, 2, 1, 2. Isso aqui é o 6'. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui é o 2'. Ó, isso aqui eu não vou ver não, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui é a imagem uninha. 1, 2. 1, 2. Aqui é o 4'. Eu só conseguirei ver esses aqui, ó. A imagem do 5, do 3, do 6 e do 2. Me prova aí, professor. Me prove, eu quero que você me... Tá bom. Eu só vou usar o feijão com arroz. E o que é o feijão com arroz? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Só isso. Bacana? E o olho humano tem uma mania horrível, prolonga o que chega nele. Vou repetir. O ato de ver é o ato do raio luminoso chegar ao olho, trazendo as informações da fonte. O olho humano prolonga. Bom, vamos lá. Por que eu consigo ver essa imagem? Vem aqui comigo que você vai entender. Eu vou traçar um raio. Ó. Até o olho. Óbvio que isso aqui é prolongamento. E aqui achei o ponto. Um raio que sai daqui obedece às leis da reflexão, chega no olho. O olho humano prolonga e vê a imagem desse cara aqui. Eu consegui ver. Observe esse. A imagem está onde? Do 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A imagem está aqui, né, gente? Foi? Conferindo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, eu vou traçar um raio. Note que vai chegar até aqui, ó. Tá mal desenhado, mas tá bom. Achei aqui o ponto. Ainda dentro do espelho, ó. Eu tô falando do ponto 3'. Agora vem um raio que consegue sair daqui. Obedece lei da reflexão. E o olho humano tem uma mania horrível, prolonga o que chega nele. Opa! Logo, essa imagem ela é vista. Se eu fizer o mesmo com esse, vai dar certo. Agora vamos pegar uma imagem que eu não consigo ver. A imagem de 1, por exemplo. Turma. Observe que não tem como traçar aqui, ó. O espelho só vinha até aqui. Se ele viesse até aqui, eu faria isso, ó. Pim, pim. Não tem espelho. Não tem espelho. E não tem como um raio sair do 1, vou até fazer de outra cor, não tem como um raio sair de 1, chegar aqui e vir para cá, porque aqui eu não teria ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, para definir o campo visual, notem que campo visual é uma região onde eu posso ver as imagens. Porque esse olho, se ele olhar para frente, ele vê todas as moscas. O que eu quero saber é quais imagens das moscas eu consigo ver. Aquelas que estão nesse campo visual. E eu vou repetir. Macete, olho, dobra o olho, imagem do olho. Pronto, campo visual, acabou. Só isso. Bacana, gente? Bom, gurizada, agora eu vou ver dois assuntos bem rápido e simples. A translação e a rotação de espelhos planos. Transladar é se mover. Bacana? É o movimento natural do nosso dia a dia. Rotacionar, a rotação, eu preciso de um eixo de rotação. Tá? Vamos ver primeiro a translação de um espelho plano. Esse aqui é um espelho na posição A e eu vou trazer esse espelho
aqui o mesmo espelho, aqui para a posição B. Note que eu desloquei esse espelho, o mesmo espelho de um valor Dzinho, daqui para cá. Na frente desse espelho eu tenho um objeto. Note, vem aqui comigo, nós já sabemos que a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem. Estou falando de espelhos planos. Não é isso, gente? Então vem aqui comigo. Este ponto P está a uma distância do espelho nessa primeira posição, que eu chamei de posição A. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. A distância simétrica do espelho à imagem também é a mesma distância, 4 quadradinhos. Então aqui eu tenho o ponto P e a sua respectiva imagem referente ao espelho na posição A. Foi essa distância igual a essa distância. Aí eu mexi o espelho para lá. Agora, o ponto P que ficou fixo está a uma distância maior desse espelho nessa segunda localização, a localização B. Então a distância é 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. A distância é a mesma. O espelho, esqueça esse, nessa segunda posição. Essa é a distância da imagem ao espelho nessa nova posição. Note que o espelho andou Dzinho e a imagem andou Dzão. Nós vamos provar que Dzão é igual a 2 Dzinhos. E vamos provar de uma maneira muito simples. Vem aqui comigo. Bom, turma, quem é Dzão? Quem é Dzão? Dzão é essa distância aqui, ó. Tudo isso menos isso. Ou seja, a distância PB menos isso tudo, até a distância menos a distância PA. Entendi, professor. Você está dizendo que Dzão é tudo isso menos isso. Isso mesmo. Mas quem é PB? Essa distância PB não é 2 vezes P até o B? Ela é. Ou seja, a distância Dzão, vou mudar de cor, essa distância Dzão, quem é P até PB? É 2 vezes essa distância aqui, ó. 2 vezes P até B. Menos. Quem é essa distância PPA? Não é 2 vezes P até A? Não é isso? Ok, gurizada? Ou seja, eu posso colocar o 2 em evidência e colocar aqui, ó, PB menos PA. Ou seja, a distância PB menos PA, isso aqui é Dzinho. Dzão é igual a 2 Dzinho. PB menos PA é P até aqui menos P até aqui. Isso, menos isso é isso. Isso, Dzinho. Mas não precisa demonstrar. Não precisa demonstrar. Olha a consequência disso, gente. Essa distância aconteceu no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o tempo em que o espelho andou daqui até aqui foi o mesmo tempo que a imagem andou daqui até aqui. Eu dividi Dzão pelo mesmo tempo, e espaço por tempo é velocidade, né, gente? Então chegamos a essa relação, ó. A velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do objeto. Mas não precisa decorar nada, é só fazer o seguinte. Se um cara vir para cá com 10 km por hora e esse com 10 km por hora, a pancada com 20, ou seja, a velocidade da imagem em relação ao objeto é o dobro mesmo. Note, temos um espelho aqui e aqui está nosso amigo Edmilson. Ele vem correndo para cá. A imagem do Edmilson vai correr com a mesma velocidade. O que o Edmilson faz, a imagem dele também faz. Então, se ele chega com 10 km por hora, a imagem também vem com 10 km por hora. O que o Edmilson faz, a imagem do Edmilson também faz. E aí, a velocidade relativa entre objeto e imagem acaba sendo o dobro mesmo. Nem precisava dessa demonstração. Quer entender a demonstração? Não precisa não. Vem aqui comigo. Vamos falar de rotação. Isso aqui é título ilustrativo, tá, gente? Crianças, observe esse espelho. O tracinho registra aqui a face refletora
é a outra, ok? Se os tracinhos estão aqui, isso aqui é uma notação, um simbolismo. Significa que a parte refletora é a outra. Bacana. Vou traçar aqui os raios que, por exemplo, partem dessa fonte de luz, ok? Então o raio aqui incide, o raio aqui reflete. Não estou muito preocupado com estética, não. Nós sabemos que esses ângulos são iguais. Foi. Aí eu faço o seguinte, eu giro esse espelho de um ângulo qualquer, vou chamar de alfa. Olha o que vai acontecer. O raio agora, gente, ele vem até aqui, ó. Esse espelho aqui não existe mais. Ele foi girado de um ângulo alfa. E aqui, ó, eu vou ter, se eu traçar aqui I igual a R, eu vou perceber que esses ângulos são iguais nessa nova posição do espelho. Mas se você fizer um prolongamento, só para enxergar este ângulo aqui, esse ângulo aqui é o raio de giro do raio refletido. Isso aqui é o ângulo que o raio refletido girou com o giro do alfa. Delta igual a 2 alfa. Existe uma demonstração matemática que eu não vou aqui fazer com vocês. Bacana? Então eu falei da translação e da rotação. O que tem que ficar comigo, professor? O que tem que ficar guardado em mim? Bom, que a distância percorrida pela imagem é o dobro da distância percorrida pelo espelho. Dzão igual a 2Dzinho. Tem uma demonstração matemática, mas nem precisava. Mas enquanto o espelho desloca Dzinho, a imagem desloca Dzão no mesmo intervalo de tempo. Deslocamento por tempo e velocidade. E aí eu concluo que a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do objeto. Legal? Aqui eu tenho esse espelho que estava aqui, eu girei para cá. Girei quanto? Um alfa, um ângulo qualquer. E aqui eu mantive parado o objeto mandando luz. Primeiro refletiu assim, I igual a R. Segundo refletiu aqui, I igual a R. E eu prolongamei esses raios refletidos só para enxergar quanto esse raio refletido girou. Bem, o giro é o dobro do ângulo de giro do espelho. Só isso. Bacana, gente? Isso aqui é título ilustrativo, ok? Bom, pessoal, vamos agora ver as imagens formadas pela associação de 2 espelhos planos. Eu vou variar somente o ângulo entre os espelhos. Vou colocar um objeto diante desses 2 espelhos conjugados e vamos descobrir aqui, tem um macete, quantas imagens que irão se formar pela conjunção desses 2 espelhos que fazem entre si um ângulo alfa. O que eu estou dizendo é isso. Imaginemos o espelho é 1, o espelho é 2. Tem um ângulo alfa entre esses 2 espelhos, coloco aqui um objeto. De cara, eu vou ter essa distância aqui, x, essa distância aqui, x, dessa imagem 1 fornecido do objeto O por esse espelho é 1. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Esqueça, a vida própria desse espelho é 2. Aqui eu vou ter uma outra imagem, 2 imagens, só que eu terei mais imagens. E a equação é muito simples, crianças. O número de imagens vai ser igual a 360 dividido por alfa, onde o alfa é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Porém, nós temos aqui uma legendazinha importante. Bom, se esta parte da equação, esqueçam menos 1, for par, você pode colocar o objeto em qualquer posição. Em qualquer posição que você colocar o objeto, a equação vai dar certo. Porém, se essa relação 360 por alfa der um número ímpar, a equação só é válida se o objeto estiver no plano bissetor. Bissetriz é aquela reta que divide o ângulo em 2 partes iguais. O que seria plano bissetor, gente? Seria isso aqui, ó. Imagina 2 espelhos. Eu vou dividir 2 espelhos, você está olhando de helicóptero por cima, então isso aqui é uma parede, um plano bissetor, está ligado a bissetriz, está ligado a dividir o ângulo em 2 partes iguais. Ou seja, a equação é esta, para qualquer caso. Porém, se, estou repetindo, 360 por alfa der um valor par, depois você vai diminuir 1, calma. Se 360 por alfa der um valor par, pode colocar o objeto em qualquer lugar, que a equação dá certo. Mas se der ímpar, a equação só é válida se você colocar o objeto naquela posição certinha. Vamos aqui fazer alguns exemplos aqui. Vem aqui comigo, gurizada. Crianças,
Se eu tenho, presta atenção aqui, ó, dois espelhos que fazem entre si um ângulo de 90 graus. Se eu coloco aqui um objeto, ok? Um objeto, quantas imagens vão se formar atrás do espelho plano? Que espelho plano só fornece imagem lá atrás, a imagem virtual, feita de prolongamento de raio. Eu vou fazer a conta agora. Então n é igual a 360 por alfa, o alfa agora é 90 menos 1. Ok, gente? Quanto dá 360 por 90? 4 menos 1. O n é igual a 3 imagens. Eu vou ter a imagem aqui, eu vou ter a imagem aqui e eu vou ter uma terceira imagem. E se eu colocar, pronto, tive uma ideia. Observe esse exercício aqui comigo, ó. E se eu tiver esse espelho e esse espelho? Note que esse ângulo é 180 graus. É como se fosse um espelho só, emendado na parede. Quantas imagens aparecem, gente? Não é uma só? Até aqui a equação dá certo. Vamos lá. N é igual a 360 dividido por alfa. Alfa é 180, tudo isso menos 1. Aqui dá 2, 2 menos 1 dá 1, a imagem somente como nós esperávamos. Ok? E quando eu tenho dois espelhos que as faces refletoras se defrontam? Gente, que ângulo é este aqui? 180. Aqui é o quê? 90. Vamos supor que eu tenho dois espelhos. Esse ângulo aqui é 90, esse aqui é 180 e este ângulo aqui é 0. Só que agora eu vou afastar. O ângulo é 0. Quantas imagens eu terei? Vou pegar esse espaço aqui, ó. Se eu tenho espelhos que se defrontam, suas faces refletoras, n vai ser igual, ó, o objeto está aqui, 360 menos 1, só que o ângulo é 0. Isso aqui dá uma indeterminação matemática. Isso aqui dá infinitas imagens. Então a equação, na verdade, ela serve para qualquer situação. Número de imagens. Ok, gente? Crianças, então vamos ficar por aqui. Ok? Nos nossos encontros síncronos dessa semana, eu vou com vocês fazer um monte de exercícios de espelhos planos. E aí vocês vão ver que esse assunto é simples, não é difícil. Ok? Aguardo vocês. Grande beijo e até lá!